Bom, nós vimos que com o comando autofiltro, que é o filtro normal que nós já estamos habituados a utilizar, nós podemos filtrar os nossos dados de diversas formas, tá? Tornando o nosso trabalho muito mais dinâmico, vamos dizer assim, porque permite que a gente analise dependendo da situação que nós queremos verificar. O Excel, além do filtro, esse comum que nós já conhecemos, ele oferece um outro tipo de filtro, que é o comando filtro avançado, tá? Esse é que nós vamos conhecer nessa videoaula, tá? Então, como é que funciona? Deixa eu me posicionar aqui. Então, o comando filtro avançado, ele permite que eu tenha vários critérios aplicados a uma única coluna, por exemplo, tá? Ou ainda vários critérios aplicados a várias colunas, ou seja, vários campos. O que difere o comando filtro avançado do comando autofiltro? Primeiro, a especificação de critérios pode envolver duas ou mais colunas pela conjunção ou. A especificação de 3 ou mais critérios para uma coluna em que se tenha pelo menos uma conjunção ou, tá? A extração de linhas do banco de dados e, por fim, é necessário para poder usar o comando filtro avançado que se tenham algumas linhas reservadas na planilha para criar a área de critérios, ou seja, um local para digitar os valores que se quer pesquisar. O que significa tudo isso aqui? Significa o seguinte, vou voltar aqui para a planilha. Notem que aqui eu tenho a minha base de dados e quando eu utilizo, então, o comando filtro avançado, eu não vou alterar em nada essa minha base de dados, porque o comando filtro avançado pode ser utilizado, inclusive, em outra planilha, tá? Que eu vou preparar e, ao aplicar o filtro, ele vai extrair os dados dessa base aqui, conforme os critérios que eu defini para o filtro avançado. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona isso na prática, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, repetir o nome dos campos na parte que nós vamos reservar para os critérios. Nós vamos inserir esses critérios desejados, tá? E na guia dados em classificar e filtrar, nós vamos clicar na opção avançado, preenchendo a caixa de diálogo que o Excel vai nos apresentar, tá? Então, essa caixa de diálogo que nós vamos ver daqui a pouco é exatamente igual a essa, tá? Então, nós temos a opção de filtrar a lista no próprio local, ou seja, na própria planilha onde nós temos os dados, ou a gente tem a opção de copiar para um outro local, tá? E aqui a gente vai informar qual é o intervalo da lista e qual é o intervalo onde eu tenho os meus critérios, ou seja, a área reservada para os critérios, tá? E aqui eu ainda posso selecionar somente os registros exclusivos, ou seja, somente aqueles registros que realmente atendam a esses critérios. Ao acionar o OK, então o Excel vai, com base nesses parâmetros, extrair os dados da minha base de dados, tá? Então, essa é a ideia. Então, nós podemos introduzir tantos critérios quantos forem necessários numa área de critérios e o Excel vai interpretar o intervalo de acordo com as seguintes regras. Quando eu tenho critérios que estão na mesma linha, eles vão ser considerados como ligados pela conjunção e. Os critérios que estiverem em linhas separadas são considerados como estando ligados pela conjunção ou, tá? E aqui a gente tem uma observação importante. O filtro avançado é estático, ou seja, quando nós alteramos qualquer um dos critérios, nada vai acontecer. Eu vou precisar executar ele novamente para obter o resultado, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha, onde nós vamos fazer
a parte prática para entender melhor como funciona o filtro avançado do Excel, certo?